Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o cupom promocional para você que é Godoy1x, que te garante um bônus exclusivo de até R$ 1.500 com a 1xBet. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, também no nosso primeiro comentário aqui fixado, para você baixar, ter um 1xBet e na hora de fazer o seu depósito você inserir aqui o nosso cupom que é Godoy1x. Nessa segunda-feira, ainda fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, tem um jogo entre Goiás e Atlético Mineiro. E amanhã, pela Copa Sul-Americana, tem Universitário Peru e Corinthians para você aproveitar no site da 1xBet. E claro, aproveite aqui o nosso cupom promocional que te dá bônus em dobro, que é Godoy1x. Bom, galera, após o empate de 0 a 0 entre Flamengo e Fluminense, nós já trouxemos aqui um vídeo de análise, falamos um pouquinho sobre a partida, trouxemos algumas imagens para vocês, então, galera que tá aqui ainda não viu, vou deixar o convite aqui, deixa aqui o convite para você acompanhar um pouquinho do que a gente falou e mostramos um pouquinho sobre esse jogo. Após o jogo, o Jorge Sampaoli acabou na coletiva falando um pouco sobre a partida, dando alguns dos seus aspectos, né, alguma leitura sobre o jogo, falou sobre contratação do Flamengo, a necessidade, a importância dos reforços para o Flamengo, acabou citando um ex-jogador do Flamengo que, curiosamente, coincidentemente, esse mesmo jogador, após a sua partida, falou sobre o treinador, só falou sobre o Sampaoli, estilo de jogo. Então vamos passar um pouquinho sobre alguma dessas falas do Jorge Sampaoli. Pedir só para você, amigo rubro-negro, que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aperta aí o inscrever-se para acompanhar as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, além de, claro, deixar também a sua curtida, né, o seu like, que também é muito importante e nos ajuda bastante aqui na plataforma aqui no YouTube. Pois então, galera, começando aqui pela alguma dessas respostas do Jorge Sampaoli, ele acabou falando, né, abre aspas, seguiremos tentando construir uma ideia de jogo que nos permita descansar muito com a bola e dominar o jogo, para que não se tenha que correr tanto. Ele fala sobre a questão que o Flamengo, em um aspecto da partida, ficou aquele jogo de bate-volta, que em algumas oportunidades, vários treinadores que passaram pelo Flamengo, o Dorival, o Vitor Pereira, já citaram que isso não é tão legal assim para o Flamengo, né? Esse jogo de muita correria, de acordo até com as características dos jogadores do Flamengo. E o próprio Sampaoli diz que nesse intervalo que o Flamengo vai ter até o próximo jogo contra o América Mineiro, o Flamengo vai ter agora um dia, tem folga inclusive, na próxima terça-feira, o que ele vai preparar a equipe é para, né, continuar seguindo com essa ideia de ter a bola, de manutenção da bola, da retenção da bola, até mesmo para descansar com a bola. E isso lembra muito o conceito de que foi utilizado, né, algumas temporadas atrás, que é tão falada e tão repetida pelo torcedor do Flamengo, uma temporada histórica, que o Flamengo fazia isso. Ele ao não ter a bola, ele pressionava, ele não cansava, né? Aqui era insaciável a necessidade de ter a bola, e quando ele tinha a bola, era o momento que ele dava uma respirada, era o momento que ele ali tentava descansar. Então, essa ideia do Jorge Sampaoli acaba sendo uma coincidente repetição do que já foi utilizado, deu muito certo, sem dúvida nenhuma, com o Flamengo. E não é fácil, porque é você saber acelerar o jogo na hora certa, é você ter o seu ritmo, né? Você ser o protagonista do jogo, o ritmo da partida ser condicionado, né, pela sua influência, pelo aquilo que você quer, saber qual é o momento de acelerar e saber qual é o momento de não acelerar. Isso, sem dúvida nenhuma, demanda uma questão muito conceitual e não é tão simples assim. E para o Flamengo, né, evitar esse jogo do perde-ganha, do bate-volta, do tá lá, não tá, do tá lá e tá cá, é complicado, sem dúvida nenhuma, inclusive pelas características dos jogadores do Flamengo. Então o Jorge Sampaoli diz que isso deve ser ainda mais trabalhado. E aí o Jorge Sampaoli fala, quando entra sobre essa questão das contratações, de negociações, de reforços, o Sampaoli é muito claro, muito claro. O que o Jorge Sampaoli, inclusive, é conhecido, né, como mais reforços, não é isso? Então, ele acaba, é bem simples, é bem fácil da gente entender, e ele acaba passando um recado muito fácil, né? Quando ele fala aqui, por isso eu falo, time para disputar coisas importantes, em um ano difícil de transição, tem a possibilidade de chegar um jogador que por si só resolva determinadas situações no campo, pela questão que o Flamengo está, o jogador preparado, o jogador está pronto, é aquilo. Quer que o jogador chegue no Flamengo, já consiga resolver, já consiga entender. Alan, por exemplo, a característica do Alan passa um pouco por isso. É um jogador que já entra, já tenta ali, pegou o ritmo do jogo, já resolve, porque já entende a ideia do treinador, já está adaptado a questões coletivas, então já sabe, vai lá, porque não dá muito tempo de preparação, é um novo ciclo de uma nova transição, então enfim. O Sampaoli deixa isso, né, bem claro. E deixa uma questão sobre posição, podendo cumprir algumas funções. Um jogador assim, fica mais
mais característico ainda, que ele usa inclusive o termo, né, de um volante misto, porque ele acaba citando o Arturo Vidal. E aí o Jorge Sampaoli acaba falando, né, que seria importante, né, pro Flamengo, precisamos de alguém na posição do Arturo Vidal, precisamos de um volante misto, que seria ali que joga como volante, que joga como um meia. Então aí, uma clara dica do Jorge Sampaoli da característica dos jogadores do jogador que ele quer. Um jogador que trabalha como volante, que trabalha mais à frente, que seja um meia, que seja meio que ali, a gente já falou em algumas oportunidades, um todo campista. Pois então, galera, falando sobre o Arturo Vidal, por coincidência, o Sampaoli acabou citando o jogador chileno, né, seu ex-jogador, agora no Atlético Paranaense. Coincidentemente, o Vidal acabou falando sobre o Sampaoli. Não vou aqui entrar muito no mérito de algumas questões da fala do Vidal, que acabou chamando ele como perdedor, e aí a gente sabe, só é dar uma pesquisada que já sabe qual é a relação do Vidal com o Sampaoli e tal. Mostra sim, comprova que foi muito boa essa saída, né, essa rescisão amigável do Vidal com o Flamengo. Ter um atleta como o Vidal, com aquela mentalidade que ele acabou externando na primeira oportunidade que ele teve, do trabalho do treinador, não é bom ter um atleta como esse. Então, além de um prejuízo financeiro óbvio por um jogador que tem os vencimentos por cima de 1 milhão e que o retorno era muito menor do que o que era pago a ele, com uma mentalidade dessa, é muito perigoso ter um jogador com uma mentalidade dessa, dependendo da sua tal influência que ele pode exercer sobre um grupo. Então, ficou claro, né, que foi a decisão melhor possível dessa saída do Vidal, até mesmo ele acabou externando isso, deixou bem claro o que ele pensava, o que ele pensa sobre a comissão, sobretudo aí sobre o treinador Jorge Sampaoli. Então foi uma ótima. E por coincidência, o Sampaoli acabou falando dele e dessa necessidade do Flamengo ter esse volante misto, que é esse jogador tudo campista. E aí o pessoal vai lembrar desses nomes, né, que acabam circulando. O Wendel é um volante que tem um pouco mais dessa chegada, apesar de não ser um meia. Quando a gente fala de um meia que já trabalhou também como volante, a gente fala mais do De La Cruz. De La Cruz, sim, é um jogador com meia, né, que é esse jogador de chegada, esse jogador da criação, um jogador que já até trabalhou como segundo atacante, mas também por toda a sua polivalência, que até a gente já trouxe aqui no canal e já falamos, ele é um jogador que até como volante já trabalhou, não sendo aquele volantão brucutu, como algumas pessoas estão acostumadas, dentro daquele estereótipo, daquele cara que está ali apenas para desarmar. Isso, inclusive, está em desuso cada vez mais no futebol brasileiro, principalmente na ideia do Jorge Sampaoli, mas sendo aquele cara de chegada, né? Aquele que poderia ser o eixo, né? Aquele que conecta, né? A parte de trás, a parte da frente e consegue fazer ali, né? Ser esse volante, como ele usou o termo, o volante misto. E aí o Flamengo fica naquela, né? Porque vai buscando as contratações, precisa das contratações e o Sampaoli já deixou bem claro qual é a característica, qual é o modelo de contratação que ele gostaria, inclusive agora para substituir o Arturo Vidal. E aí sobre a contratação, o Jorge Sampaoli deixa bem claro que qualquer nome, qualquer reforço, qualquer contratação do Flamengo, abrindo aspas, quando se está no Flamengo é esperado que cheguem jogadores que elevem a média dos que estão. Então, sem dúvida nenhuma, não são unicamente jogadores para compor um elenco. É jogadores para, além de fazer essa composição, para conseguir agregar e elevar ainda mais, né, essa qualidade coletiva do elenco e, evidentemente, conseguir acrescentar, somar dentro da ideia do Jorge Sampaoli. Então, Jorge Sampaoli teve a oportunidade de falar aos microfones e deixar bem claro a necessidade do Flamengo de contratar e deu uma dica aí de uma característica daquilo que ele acha que seria muito importante, esse tal volante misto. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos vocês. Não se esqueça aí de deixar o like, que é sempre muito importante pra gente, e também de se inscrever. Tamo junto, um forte abraço a todos vocês, se cuidem e tchau, tchau.